que José desposou Maria, tomou-a como sua noiva. Glória a Deus. Nesse processo de desposório envolvia duas etapas do relacionamento que antecediam o casamento, que era o namoro e o noivado. Não existia, especificamente falando, precisamente falando, essa primeira etapa que hoje nós conhecemos como namoro. Não existia lá nos dias de Jesus. Então o moço, ou o pai dele, se entendia com o pai da moça. Por exemplo, era muito comum nos dias bíblicos o pai decidir pelo moço, pelo filho. Quando, citando como exemplo, quando Abraão entendeu que Isaac tinha que casar, ele determinou a Eliezer, o mordomo mais antigo da casa, que fosse a Harã buscar uma moça da sua parentela para casar-se com seu filho. Não obstante Isaac na época ter 40 anos de idade, ele não foi consultado. Glória a Deus, não foi consultado. Porque isso era uma atribuição do pai. O pai era quem decidia pelo moço. Então, quando o pai entendia que o filho precisava casar-se, ele entre uma moça da tribo, era procurada por ele, uma moça, e ele falava com o pai dela. O pai dele falava com o pai dela para propor casamento. A moça também não era consultada. Em linhas gerais, a moça não era consultada. Era imposta essa decisão do pai dela. Então, os dois pais, o pai do noivo, do moço, e o pai da moça, se entendiam e diziam para eles. O pai do moço dizia para ele: você vai casar com fulana. E o pai da moça dizia para ela: você vai casar com fulano, filho de Beltrano. E não tinha conversa, não vou, não, vai. Era tradição, era cultura. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, o desposório envolvia essas duas etapas que antecedem o casamento, o namoro e o noivado. Porque quando uma moça se dispunha a casar com um moço, ali já era o início do noivado. E não era um noivado banal, como hoje nós vemos, que o camarada vai ali no camelô e compra uma aliança falsa e bota na mão da moça. Glória a Jesus, e diz: você agora é minha noiva, não olhe mais para ninguém, não obedeça mais a seus pais, agora é tudo comigo. Era diferente. Nos dias bíblicos, o desposório, além de envolver o namoro, envolvia também o noivado, e esse noivado já vinculava a moça como esposa, já deixava ela numa condição de esposa, de forma que, se ela o traísse, ela o traía na condição praticamente de esposa, e era punida com a morte. Lá nos dias bíblicos, no tempo de Jesus, isso ainda existia. Então ela era punida com a morte. Por quê? Porque ela já era considerada uma pessoa casada. Glória a Deus. Então o desposório era algo extremamente sério, da mais alta importância na sociedade judaica. Por isso que quando José soube que Maria estava grávida, o que foi que ele fez? Aceitou aquilo? Não. Ele, queria dar no pé. Foi necessário o anjo do Senhor aparecer para ele e dizer: não vai embora não. O ente que está gerado no ventre dela é o Filho de Deus, tá? Fica aí no seu lugar. Porque se ele saísse, se ele fugisse, Maria seria apedrejada. Porque a fuga de José implicaria dizer que o filho não era dele. Porque se a moça desposada com o moço ficasse grávida dele, não tinha problema. Casava-se, estava resolvido o problema. Mas, se ficasse grávida de outro homem, que não fosse seu noivo, aí era problema para ela, porque ela seria apedrejada
em praça pública. E o costume da época era o seguinte, que o noivo atirava a primeira pedra nela, certo? Ficava amarrada a moça lá. Ainda hoje, em algumas regiões do Oriente, a mulher infiel é morta em praça pública. Em alguns países lá do Oriente, aquela região dos muçulmanos, a gente vê aqueles conflitos na televisão, em alguns lugares daquele, cava-se um buraco em praça pública e enterra a mulher viva até o pescoço. Ela fica só com o pescoço do lado de fora, a mulher infiel. E a sociedade local, o povo da sociedade local se reúne em torno daquela mulher e atiram pedra na cabeça dela. Quando termina o processo, a cabeça está toda esfacelada. Glória a Deus. Ainda hoje, em alguns povos, alguns países dessa região ali do Oriente, da região do Oriente, acontece assim. Então, vinha aí a segunda etapa. Vamos lá, irmão. Segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Espera. Um intervalo de espera antecedia o casamento. Durante esse tempo, para a noiva, era importantíssimo manter a sua pureza, sua virgindade e se preparar para o seu noivo. Caso contrário, ele podia romper o noivado com ela sem completar o processo do mesmo. E aí implicava na morte dela, se ela fosse infiel. E o terceiro e último processo é o que nós veremos em seguida, que é o quê? As bodas. As bodas, ou banquete nupcial, começava quando o noivo chegava à casa da noiva para levá-la para a sua casa. Nós vamos ver isso retratado de forma bem clara, bem transparente, lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus narra a parábola das 10 virgens, não é? As 10 virgens que eram as damas de honra, de companhia da moça que ia casar-se. Glória a Deus. Então, a noiva esperava a chegada do noivo, usando roupas e joias especiais, e era acompanhada pelas donzelas e por outros convidados. A festa das bodas, tipicamente, durava cerca de uma semana. Por isso que lá em João capítulo 2, o vinho acaba no meio da festa. Foi um transtorno para aquela família. Se Jesus não estivesse presente ali, aquele casamento, a alegria daquele casamento tinha terminado com o término do vinho. Glória a Jesus. Mas Jesus estava no casamento e resolveu o problema. Amém? Jesus sempre resolve o problema de casamento, irmão. Glória a Deus. É só confiar nele, buscá-lo, invocá-lo. A partir das bodas, os dois passariam a morar juntos. Agora é interessante o seguinte, a Bíblia não retrata isso, mas as fontes da época retratam, o que eu vou falar para vocês. No meio da festa, quando todos os convidados estavam ali se banqueteando na festa de casamento, era armada uma tenda. Era armada uma tenda e o casal entrava para aquela tenda à vista de todo mundo para o casamento ser consumado. E depois o noivo saía com o pano manchado de sangue para mostrar a todos que aquela moça era virgem. Então era o costume da época. E a festa lá rolando. Glória a Deus. Entendeu, irmãos? Era um negócio sério, né? Mas era o que acontecia e que eu preciso informar para vocês ficarem sabidinho também. Amém? Glória a Deus. Então, se a moça não fosse virgem, a festa virava um furdunço terrível. Que ele saía da tenda bravo e dizia que ela era uma adúltera, uma prostituta. E ali mesmo ela era pega e levada para ser morta. Entendeu? Então, casamento nos dias bíblicos era algo extremamente sério. Era algo de grande responsabilidade, principalmente para a moça, não é? Para a mulher que vivia numa sociedade patriarcal, uma sociedade que majoritariamente o homem era que estava no comando de todas as situações, o pai e depois o marido. Então a mulher era uma serva praticamente. Na época, um escritor romano chamado Cícero,
Ele disse, escreveu em um dos seus livros, esse escritor é da época de Cristo, lá da época do Novo Testamento. Ele disse que a mulher, escreveu que a mulher só tinha valor além do que a do cavalo. Ela só era mais valorizada do que o cavalo. Veja aí a situação da mulher. Então a mulher só ganhava do cavalo. Era o cavalo do homem, era ela e depois o cavalo, em grau de importância. Por aí os irmãos têm uma ideia de como sofria a mulher. Mas quando Jesus veio, estabeleceu a sua mensagem, a sua doutrina, ele passou a valorizar a mulher. Diga amém, irmã. Passou a valorizar a mulher. Glória a Deus. A mulher passou a ter valor depois que Cristo nasceu e trouxe, resgatou para ela o seu valor. Porque Paulo vai dizer que diante de Deus não tem homem nem mulher. Já leram isso na Bíblia? Não há homem nem mulher, não há servo, não há livre. Todos são iguais perante o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, se você é marido e quer trazer sua esposa debaixo dos pés, você está equivocado, meu irmão. Está equivocado. Né? A mulher é para estar ao lado do seu esposo. Porque até porque ela saiu do homem, né? Deus fez a mulher da costela. Glória a Deus. Vamos lá ao próximo slide. Agora nós temos quem? Todo mundo lendo, irmãos. Cristo noivo. Amém. Aleluia. A igreja é quem? A igreja é quem? A noiva. Diga comigo, eu sou a noiva de Cristo. Diga mais uma vez, Cristo é o meu noivo. Glória a Jesus. E para os irmãos dizer isso, não tem problema, porque o campo é espiritual. Não tem problema. Os irmãos talvez fiquem meio em dificuldade de dizer, Cristo é meu noivo. Não, mas aqui nós estamos falando biblicamente, espiritualmente. Na igreja não tem homem nem mulher. Biblicamente, espiritualmente, todos são iguais diante do Senhor. Então, Cristo é o noivo da igreja. Então, antes de nós conhecermos a noiva, vamos conhecer o noivo. Amém? Porque o foco do nosso estudo não é o noivo em si. Ele vai aparecer, mas ele não é o foco. O foco é a noiva. A igreja vista como o quê? Como noiva de Cristo. Então vamos ver o noivo, Cristo noivo. Glória a Deus. Leiam aí, por favor. As vestes do noivo. Claro, para se casar, tem que ter vestes especiais. E aí nós colocamos vestes de quê? E manto de quê? Vestes de salvação e manto de justiça. É isso que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 61, verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de quê? De vestes de salvação. Me cobriu com manto. Como o quê? Como um noivo que se adorna com atavios. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o capítulo 61 de Isaías é uma profecia messiânica. Todo esse capítulo 61, ele é messiânico, ele aponta para o Messias, que haveria de vir ao mundo para trazer salvação a todos os pecadores, a todos os perdidos. E o profeta, cerca de 750 anos antes de Jesus nascer, ele, por revelação divina, anteviu como seriam as vestes do Messias, do noivo Jesus. Ele viu que as vestes do noivo são vestes de salvação. E por cima das vestes do noivo, que são as vestes de salvação, havia o manto de justiça. Isso realmente é uma figura daquilo que acontecia nos dias bíblicos. O noivo se vestia de forma belíssima, não era só a noiva. Glória a Deus. Ele se vestia com a veste bonita, que chamava a atenção de todos os convidados. E por cima daquela linda veste,
alguém vinha e colocava um manto também ricamente ornamentado. Aquelas famílias mais ricas da época faziam mantos todo costurados com fios de ouro, de prata. Era uma coisa belíssima. Glória a Deus, chamava a atenção. O moço se ornamentava de forma muito linda para a sua amada, para a sua noiva. Glória a Deus. E o profeta então, falando em nome do Messias, ele diz que o Senhor o vestiu com as vestes de salvação. O Messias apareceria diante do povo de Israel, vestido de vestes de salvação, e também traria sobre si o manto de justiça. Veja bem os destaques que nós precisamos aqui apontar: vestes de salvação e manto de justiça. Vestes de salvação fala da grande obra que Cristo haveria de realizar na cruz do Calvário. Cristo veio ao mundo enviado por seu Pai, irmãos, não com outro objetivo, não para fazer revolução, como ensinar, como alguns na sua época pensavam, não para confrontar o Império Romano, não para criar uma nova sociedade, isso, aquilo, nada disso. Jesus veio para salvar a humanidade. Para que foi que Jesus veio, irmãos? Salvar a humanidade. Glória a Deus, salvar a humanidade. A Bíblia diz que ele veio para salvar o mais vil pecador. Já pensou, irmãos? O mais vil. Essa palavra deve chamar a nossa atenção. Esse termo aí, esse adjetivo vil. Glória a Deus, vil, V-I-L. Não é vil de ver, é vil estado, situação. Quando nós vemos uma pessoa num estado deplorável, caído na calçada, preso, só praticando toda sorte de pecado, qual é a condição espiritual, qual é o estado espiritual no qual se encontra aquela pessoa? Ele se encontra num vil estado, numa vil situação. Diante de Deus, aquela criatura está em uma situação muito difícil, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o mais vil pecador, glória a Deus. O mundo precisa ouvir esta mensagem. O mundo precisa saber disso, irmãos. Glória a Deus, amém? E eu e você precisamos ter cuidado para não discriminarmos os pecadores, aqueles que são enquadrados, podem ser enquadrados dentro desta realidade do vil pecado. Nós temos essa tendência, irmão. A gente passa por uma pessoa embriagada na rua, o que é que alguém costuma dizer? Desculpa a expressão que eu vou usar, cachaceiro safado. É assim ou não é? Alguns, não são todos. A gente passa por uma mulher de vida livre, no mínimo a gente diz assim: isso é uma depravada, sem vergonha. A gente sabe de alguém que cometeu um roubo, um homicídio. Qual é a nossa palavra? É de misericórdia? Não, é de crítica. Algumas vezes é de crítica, sim. Nós temos que reconhecer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de crítica, palavra dura. Ô irmão, tem pessoas até que quer bloquear a entrada de gente na igreja, desse tipo de gente na igreja. Nós, igreja, não podemos ser seletistas. Aqui só entram os bons. Não, senhor. Não, senhora. Aqui é lugar de gente ruim. Aqui é lugar de quem? Aqui é lugar de gente errada. Lugar de quem? De gente errada, desmantelada, que a sociedade refugou e disse: não, aqui não tem espaço para você. Mas na igreja tem que ter espaço para essas pessoas. Eu, como pastor, não posso dizer para os irmãos: ó, irmão, por essas portas aqui, vocês só deixam passar gente boa, decente. Aqueles que são considerados ou que se consideram bons e decentes não querem estar aqui não, irmão. Então nós temos que escancarar as portas da igreja. Diga amém, irmão. Para receber todo mundo. Receber todo mundo, a mensagem é essa. Receber todo mundo.
Glória a Deus. Vai passando um ébrio aí, uma pessoa embriagada, pende para cá, deixa ele entrar. Deixa entrar. Glória a Jesus. Se for possível, ceda o seu lugar para ele. Senta aqui, meu filho. Glória a Deus. Porque tem gente, tem pessoas que bebem, principalmente homens, que só entra na igreja se estiver embriagado. Se não tiver, não entra não. É a oportunidade dele ouvir a mensagem, irmão, do Evangelho. Eu conheci, e aqui alguns devem ter ouvido falar, pastor José Pimentel de Carvalho, que foi pastor presidente quase 50 anos em Curitiba, no Paraná. Ele, na sua juventude, ele era um alcoólatra inveterado. E ele bebia num botequim de frente da igreja. A igreja ficava num lugar um pouco alto e na frente um botequim. E ele enchia a cara lá, bebia o dia todo ali. Toda noite ele estava lá bebendo. E um dia ele, muito embriagado, disse para o dono do botequim: hoje eu vou ser crente. O homem disse: você vai ser crente nada. Você está bêbado aí, você não sabe nem o que é que está dizendo. Hoje eu vou ser crente. Subiu com muita dificuldade os degraus da igreja, do templo. E o porteiro, que estava muito amoroso, porque tem porteiro, aqui não tem não. Aqui não tem. Mas tem porteiro da cara de delegado, que o pecador, quando chega, diz: Deus me livre de eu entrar aí, enfrentar essa fera. Glória a Deus. Tem porteiro seletista, só entra se estiver bem arrumadinho, bem composto. Ô irmão, e as pessoas que vêm para cá já são crentes? Para vir com roupa decente. Irmão? Vim com roupa decente? Não, a roupa decente vai chegar depois que essa pessoa aceitar. Amém, irmão? Então, se chegar de short, deixa entrar. Se chegar de camiseta, deixa entrar. Glória a Deus. Se chegar sem camisa, deixa entrar. Só não deixa entrar se chegar nu. Aí paciência. Mas do jeito que chegar, deixa entrar. Porque pode ser a última oportunidade que aquela alma vai ter para ouvir o Evangelho. Se vai aceitar, não é problema meu nem seu. Mas ouvir o Evangelho, ela vai ouvir. Amém, irmão? Então o porteiro, com muito carinho, colocou o irmão dentro do templo, sentou-se ao lado dele, ficou ali controlando a situação. Na hora do convite, o porteiro perguntou: você quer ser crente? Ele disse: quero. O porteiro veio rebocando ele. Quando o porteiro ajoelhou ele na frente do púlpito, ele caiu. Ficou lá caído. Mas o pastor orou por ele, a igreja orou. E ele ficou lá, terminou o culto, todo mundo foi embora, ele ficou lá, dormiu. Dormiu. O pastor pediu a um diácono, para o diácono ficar com ele. Fica aí com ele, quando ele acordar, você manda ele para casa. Lá para meia-noite ele acordou-se, o diácono despachou ele, foi para casa. No outro dia, o dono do botequim lá do outro lado, olhando, porque de onde ele estava via todo o movimento da igreja. Ele estava vendo, viu quando ele foi crente e tudo. E o irmão, um tal que aceitou, no outro dia, logo cedo chegou no botequim. Aí disse assim: bote uma aí para mim. O homem maliciosamente colocou lá a bebida. E quando ele foi levando o copo à boca, o homem disse assim: e crente bebe? Ele não se lembrava, tinha esquecido. E crente bebe? Ele disse: e eu sou crente? Se você é crente, sim. Você foi ontem, saiu daqui à noite, entrou na igreja aí dos crentes, os crentes oraram por você, e você aceitou lá. Você é crente. Aí ele, que estava com um copo assim, disse: se então, se eu sou crente, eu não bebo mais.
Glória a Deus. Aquele homem permaneceu no Evangelho e se tornou um dos maiores pastores do Brasil. Para os irmãos terem uma ideia, até presidente da Convenção Geral ele foi várias vezes. E se o porteiro tivesse fechado a porta da salvação para aquele homem? Glória a Deus. Você não deixa qualquer um entrar na sua casa, mas na casa de Deus tem que entrar. Amém? Eu não sei porque estou dizendo isso. Deus sabe. Amém, irmão? Deus sabe. Vestes de salvação. Jesus veio salvar quem? O mais vil pecador. Vestes de salvação. Isso fala da obra, aponta para a obra do Calvário. Então Jesus salva o pecador. Quem é salvo por Cristo? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Mas não fica só na salvação. As bênçãos decorrentes da salvação são inúmeras, porque Deus não é limitado. Deus não é o que, irmãos? Limitado. Limitado sou eu, limitado é você, mas Deus não. Deus não é limitado. Portanto, as bênçãos da salvação também não são limitadas, porque logo em seguida, dentro das vestes do noivo, nós temos o que? Nós temos o que, irmãos? O manto de justiça. Veja aí, vestes de salvação, manto de justiça. A justiça aqui é justiça no sentido de justificação. Nós precisamos falar mais a respeito das doutrinas da salvação. Se fala pouco, quase nada na igreja. A gente só vê isso em escola dominical. E quem não vem para a escola dominical, perde, e muito, as riquezas que são extraídas da Bíblia em formas de doutrina. Então nós precisamos entender o que é a justiça de Cristo aplicada ao pecador. Então, o pecador é salvo por Cristo. Por quem é o pecador? É salvo? Por Cristo. Cristo salva. E a partir daí, Cristo declara o tal justificado diante de Deus. Amém, irmão? O que implica ser justificado diante de Deus? Implica em o pecador ter toda sua dívida espiritual perdoada pelo Senhor. Glória a Deus. Paulo vai dizer que ele vai pegar a cédula, a promissória da dívida. Jesus pegou a promissória da dívida e cravou-a aonde? Lá na cruz. Pronto, paguei. Já pensou, irmão? Sua dívida, a minha dívida diante do Pai era grande demais. Você e eu não tínhamos recursos. Lá o salmista vai dizer que a salvação é cara demais. Nós não tínhamos recursos para pagar a nossa dívida diante de Deus. E se não tínhamos recursos para pagar a dívida, o que merecíamos? Condenação. Condenação. Aleluia. E a condenação não era outra, ser lançado no inferno. Mas Deus não fez o inferno para as criaturas que Ele criou com suas mãos, fez com suas mãos. A Bíblia diz, o próprio Cristo vai dizer, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Então, Deus não quer lançar ninguém no inferno. Diga amém, irmão. Amém. Deus não quer lançar ninguém no inferno. Então, pecador aceita Jesus, recebe dele a salvação de sua alma, e a partir desse momento, Cristo declara-o justificado. Pronto, sua dívida está perdoada. Você não deve mais nada. Glória a Deus. E isso é algo tão poderoso
biblicamente falando, que os reformadores, os teólogos reformadores, Martinho Lutero e outros, estabeleceram um ponto doutrinário e teológico muito interessante a respeito da justificação, porque eles disseram, afirmaram, com base na Bíblia, que Deus passa a olhar para o pecador, como agora arrependido, salvo, como se ele nunca tivesse cometido pecados. Irmão, isso é para nós darmos glória ao Senhor. Deus olha para mim, olha para você, olha para nós, glória a Deus, depois de sermos salvos por Cristo, e diz assim: este nunca cometeu pecado. Dá uma amnésia em Deus? Não, senhor. Não, senhora. Nada de amnésia. É porque a obra que Cristo realizou, ela é tão suficientemente poderosa, que abarca o passado, o presente e o futuro. Glória a Deus. Então ele passa ali a olhar como se você nunca tivesse pecado. Amém? Alguém pode te lembrar dos teus pecados? Porque tem gente que gosta de machucar os outros. Você está lá no meio dos crentes, mas eu sei o que é que você era. Eu sei o que é que você fazia. Você agora está lá com a Bíblia, dando uma de santo, mas eu sei o que foi que você fez. Glória a Jesus. Quando alguém disser isso, você diz: é verdade, eu fiz, mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Estou limpo, estou limpa, purificado, purificada. Aleluia. Por isso que tem um hino da harpa que diz assim: eu sei que Deus no Filho seu me vê perfeito, não há mais temor, só bendito amor, gozo no meu coração. Eu creio sim, já creio sim. Pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, verso 1. Você quer abrir isso aí, a sua Bíblia, para ver isso aí? Romanos 8 e 1. Glória a Deus. Veja que declaração poderosa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas ainda, Romanos capítulo 5, verso 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Não adianta o inimigo, o adversário das nossas almas, vir trazer lista de pecados cometidos dantes no pecado, no passado, de incredulidade. Não adianta. Glória a Jesus. O Senhor já te perdoou. Glória a Jesus. Dá um chute nessa acusação, manda ela embora. Você já é salvo, você já é perdoado, já é liberto. E alguém fica no teu juízo, como diz o povo, acusando o adversário, usando alguém para irmão. O Senhor já te perdoou. Se alguém não te perdoou, problema dele, problema dela. Mas o Senhor já te perdoou. Hoje você anda de cabeça erguida diante de Deus. Você anda caminhando para o céu com segurança, com confiança. Glória a Deus, como justificado, justificada diante de Deus. Amém.
Então as vestes, o noivo, ele se apresenta para a sua noiva com vestes de quê, irmãos? Com vestes de quê, igreja? Vestes de salvação. É dessa maneira que ele se apresenta. E ainda ele traz sobre si o manto de justiça. Glória a Deus. Amém. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Ele nos salvou. Ele nos justificou. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós estamos caminhando para o céu. Glória a Deus, gemendo, chorando. Uma hora no vale, outra hora no monte. Outra hora atravessando desertos terríveis, escabrosos. Mas Ele nos perdoou, nos salvou e nos justificou. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Amém. Vamos adiante. Glória a Deus. Como é que está ali em cima? O amor do noivo pela noiva. Que tipo de amor é esse que o noivo tem pela noiva? É um amor sacrificial. Paulo vai falar isso em Efésios, capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Paulo toma aqui a figura de um marido e de uma esposa. Um marido bom, um marido dedicado, responsável, um marido que chega até o ponto de morrer para salvar a sua esposa, se for necessário. Glória a Deus. Da mesma forma, Cristo amou a sua noiva, a igreja. Glória a Deus, que se entregou a si mesmo por ela. Glória a Deus. Se o Senhor não tivesse morrido, não havia igreja. O que era que não havia se o Senhor não tivesse morrido? Igreja. Onde estaria eu? Onde estaria você? Se o Senhor não tivesse morrido por nós? Onde estaríamos? Glória a Deus, mas Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. E a morte dele gerou vida em mim e em você e em todo pecador que crê nele. Glória a Jesus. Todo pecador. Amém? Ele se entregou a si mesmo por ela, pela igreja. É um amor sacrificial. Porque quando existe, para existir um relacionamento entre duas pessoas, relacionamento para casamento, de casamento, tem que ter amor. O amor é a base no relacionamento do casal. Amém, irmão? Uma moça, um rapaz não inicia um relacionamento, por exemplo, de namoro, se ambos não se gostarem. É por se amarem. É por isso que essa ideia de ficar, que surgiu entre os jovens lá do mundo, ela não cola, não bate com aquilo que a Escritura ensina. Porque o relacionamento entre duas pessoas de sexo opostos, eu digo de sexo oposto porque hoje o mundo advoga amor entre pessoas do mesmo sexo. E agora a gente tem que pregar fazendo essas observações. Pessoas de sexo opostos. Eu não tenho nada a ver se alguém está me ouvindo e acha que ter amor com pessoas do mesmo sexo não é problema. Eu quero dizer que é, porque a Bíblia diz que é. Então, irmãos, quando há um relacionamento entre pessoas de sexo oposto, um homem e uma mulher, para namoro, para noivado e principalmente para o casamento, tem que ter amor. Por isso que o ficar que surgiu entre os jovens, volto a dizer, não tem base bíblica, não tem aprovação de Deus. Porque o ficar não envolve o sentimento, esse sentimento chamado amor, envolve só corpo. É corpo com corpo ali, glória a Deus. Corpo com corpo. E os jovens da igreja são orientados a não ir na onda do mundo, ficar. Glória a Jesus. Vamos ficar comigo. Pode uma moça dizer a um rapaz,
ou um rapaz dizer a uma moça: glória a Deus. Se você é crente, minha querida irmã, meu querido irmão, se você é crente, você vai dizer assim, vai ficar com a sua mãe, ou com seu pai, com a sua avó, com sua madrinha, com quem você quiser. Comigo não. Meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Amém. Fique não, minha irmãzinha. Fique não, meu irmãozinho. Aceite não. Isso não é negócio para crente não. Isso é procedimento para quem não tem princípio. Princípio da palavra. Princípio doméstico. Glória a Deus. Amém? Então, Cristo, Ele amou tanto a sua noiva, a igreja, que Ele chegou a morrer por ela. Ele deu a sua vida por ela. Amém, irmãos? Ele deu a sua vida por mim e por você. Por isso que nós precisamos, nessa condição de noiva de Cristo, sermos fiéis a Ele. O mundo flerta conosco. O mundo dá umas paqueradas. O mundo dá umas piscadas de olhos, querendo nos atrair para Ele. Glória a Jesus. Mas nós não temos negócio com o mundo. O nosso negócio é com o nosso amado Jesus, com o nosso amado Salvador. Não fique dividido na sua fé. Na igreja eu sou uma coisa, na igreja eu não minto, na igreja eu não fumo, na igreja eu não bebo, na igreja eu não jogo, na igreja eu não faço isso e aquilo que desagrada a Deus, mas lá fora eu posso fazer. Não faça isso, querido irmão, querida irmã. Vamos ser fiéis ao Senhor, ao noivo, para Ele manter a fidelidade dEle para conosco também. Amém? Glória a Deus. Vamos ver ainda mais um último slide, apesar de que o horário já estourou ali. Vamos lá. Jesus resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Olhe para cá. Você já parou para pensar nisso? O nosso Jesus, Ele derramou a última gota de sangue para nos resgatar do pecado. Paulo, escrevendo em Atos, Lucas, Atos 20 e 28, ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com que, irmãos? Com o seu próprio sangue, com o sangue de Jesus. Todo o sangue de Jesus foi esvaído naquela cruz. Glória a Deus, se esvaiu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmãos, escute isso. Nós precisamos pensar mais no Calvário. Nós precisamos refletir mais sobre o Calvário. Nós temos refletido pouco sobre o Calvário. Quando muito pensamos no Calvário, é no culto de Santa Ceia, que necessariamente nossa lembrança tem que se reportar a Ele, ao Calvário. Mas, amada igreja do Senhor, crentes e irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós precisamos pensar no Calvário. Calvário, lugar de dor. Calvário, lugar de tormento. Calvário, lugar de angústia. Calvário, lugar de aflição. Calvário, lugar de duras provações. O nosso Cristo inocente, bom, maravilhoso. A Bíblia diz que Ele só fez o bem. Atos 10 a 38 diz isso, que Ele só fez o bem. Ele curou, Ele expulsou demônios, Ele ressuscitou mortos, Ele
deu vista a cegos, ele fez coisas maravilhosas, só o bem. Mas homens ímpios pegaram, prenderam, julgaram, glória a Deus, de forma injusta, sentenciaram-no à morte, e a morte mais vergonhosa que existia na época, que era a morte de cruz. Um romano, um cidadão romano, por mais ruim, por mais rebelde, ou pelo crime mais hediondo que ele tivesse cometido, ele não podia ser crucificado, não podia ser condenado à morte por crucificação. Mas o nosso Jesus, o nosso querido Jesus, o Filho do Deus eterno, aquele que amou, que amou, que amou e que amou. Jesus só fez amar, ele só sabia amar. No coração de Jesus não tinha outro sentimento, só o amor, porque ele era a personificação deste amor de Deus. Esse Jesus tão bom, pegaram, prenderam, amarraram, glória a Deus, colocaram um madeiro sobre suas costas e o obrigaram a subir o alto do Calvário. E ali chegando, glória a Deus, pregaram sua mão direita, pregaram sua mão esquerda, pregaram os seus pés, levantaram aquela cruz, deixaram ele lá pendurado. A Bíblia diz que ele serviu de espetáculo, glória a Deus. Seus discípulos choravam ao pé da cruz, ao ver o seu mestre ali, agonizando, respirando com dificuldade, sentindo dores lancinantes no seu corpo, cãibras, com a respiração ofegante. Aleluia, aleluia. Sua mãe ao pé da cruz também acompanhava todo o drama do seu filho. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele podia muito bem condenar aqueles seus algozes, mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ali naquela cruz, pregado, ele ainda foi escarnecido por dois marginais. Glória a Jesus. Teve sede, e ao invés de lhe darem água, lhe deram vinagre. Lhe deram vinagre. Aleluia. E ele, no auge da sua agonia, no auge da sua dor, ele levanta os olhos para o céu e faz a sua última oração: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Deus ficou em silêncio. Deus não respondeu nada. O silêncio de Deus dói em nossa alma, doeu na alma dele também. E prosseguindo na sua oração, a última oração, ele diz: tudo está consumado. Nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou.
inclinando a sua cabeça, enquanto o coração dos seus acusadores não se demoveu, a natureza protestou, porque houve trevas sobre a face da terra, terremoto, aquilo foi o protesto da natureza, porque haviam matado aquele que a fez, foi ele quem tinha criado tudo, e agora a natureza não aceita, e protesta veementemente. O sol escureceu, aleluia, as pedras foram removidas, balançadas, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando que o caminho para Deus agora estava aberto definitivamente. Tudo porque ele queria ter a sua noiva, era o preço que ele tinha que pagar por ela, o preço de sangue. Amém. Você deve louvar a Ele porque Ele lhe salvou. Você deve louvar a Ele porque Ele lhe perdoou. Você deve louvar a Ele porque Ele lhe colocou numa posição de honra. Numa posição de honra. Fique de pé. Aleluia. 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 Nesta noite você já o louvou pelo sacrifício que ele fez na cruz por você. Você era idólatra, você era um infiel, você era rebelde como eu. Glória a Deus, nós só merecíamos a condenação, mas ele morreu para nos salvar. Hoje estamos salvos. Hoje você é uma salva. Hoje você é um salvo por Cristo Jesus. Amém. Hoje você pode louvar a Ele. Você pode glorificar o nome dEle. Você pode bendizer a Ele, porque Ele fez isso por você. Amém. Glória a Deus. Eu quero saber se nesta noite tem alguém que não é crente em Jesus. Alguém que não é crente e quer aceitar a Jesus como seu Salvador. Alguém que já foi crente no passado e hoje não é mais. Afastou-se, caiu. Mas o Senhor nesta noite Ele está aqui para te chamar. Digo, para te salvar. Glória a Deus. Ele morreu na cruz por ti. E eu quero saber se alguém nesta noite deseja receber a Jesus como seu Salvador. Tem alguém aí pertinho de você? Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Vamos? Tem alguém para Jesus? Convide alguém, irmão. Convide alguém, irmão, para receber a Cristo no seu coração. Que os olhos abri, e agora, glória a Deus, glória a Deus.
desta graça sem par que do céu trouxe o nosso. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Converter-me não quis. Glória a Deus. Vamos lá. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigados em Jesus. Aleluia. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora minha fé é sua luz. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Assim que terminar o culto, logo após, queremos uma reunião com os jovens que queiram participar do SAC. Jovens e também alguns adultos que queiram participar. Ele vai começar agora na quarta-feira, na convenção, no período da convenção. Vai ter um transporte aqui para quem vai participar do SAC, para toda noite se deslocar até o castelo. Esse trabalho é importante, que é um trabalho de apoio. Então pode ser jovens, adolescentes, pode ser irmãs, irmãos, casados que queiram participar, apoiar, viu? Entre em contato com o presbítero Grimeron. Quantos dão glória a Deus? Você está feliz por ter vindo a este culto? Amém. Nossos cultos funcionarão normalmente aqui durante a semana da festa, certo? Normalmente, quarta, quinta e sexta. Glória a Deus. Mas os irmãos que queiram participar, não deixem de participar. Para os irmãos obreiros, irmãos do ciclo de oração, professores e professoras da escola dominical e outros irmãos que tenham interesse, teremos estudo pela manhã lá na sede, de 8 até meio-dia. Então tem que fazer uma inscrição lá a partir da próxima quinta-feira, tá certo? Amém? Quantos necessitam das orações? Vamos orar com o presbítero Fábio. Abençoa-nos a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te adoramos, por Pai querido e santo, por essa rica oportunidade, por tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, por tua graça. Meu querido, nos ajuda-nos a mantermos como noiva pura diante de ti, Senhor, te esperando o noivo amado. Pai, agora leva-nos em paz para os nossos lares. Dá um restante de noite tranquila e um novo dia na tua presença. Sê conosco, nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, repousem sobre a nossa vida, e todos dizem amém. Amém. Vão na paz do Senhor, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Se alguns irmãos aqui quiserem ir para o castelo do desfiladeiro, nos procure para poder alugar um ônibus. Se alguns irmãos quiserem, tem uns irmãos da subcongregação que querem ir. Se os irmãos aqui também quiserem, então nos procure para que possamos alugar o ônibus. É R$5 por noite, ida e volta. R$5 para ir
e voltar. Então, 2,50, né?